Como que vocês viram essa situação, esse imbróglio Matheus Pereira? Foi um erro do jogador? A torcida superdimensionou tudo que aconteceu? Como que vocês viram esse rolo aí? Que foi colocado um ponto final hoje com o Pedrinho dizendo: Matheus Pereira não vai ser vendido, eu que mando, e acabou. Agora a Maria Atala vai ficar nervosa comigo. Tô brincando. Mas enfim, eu acho que tem um pouco das duas coisas, Emerson. Eu acho que parte da torcida acabou superdimensionando, mas tem também a fala desnecessária por parte do Matheus Pereira. Já não é a primeira vez que ele dá esse tipo de entrevista, sendo extremamente superficial, deixando algumas pontas soltas, e isso ocorrer logo após o primeiro jogo na temporada, a mim, sinceramente, não soou bem. Mas olhando o contexto, né? Porque naturalmente o Matheus Pereira, pelo grande 2024 que fez, ele atraiu, sim, interesse. Não houve proposta, como confirmado pelo próprio Cruzeiro, mas em um certo momento eu acho que o torcedor do Cruzeiro ficou com um certo temor de que esse jogador pudesse sair. E eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais enfático, sim, na sua fala. Achei que não teve o melhor comportamento. Matheus Pereira é uma das referências dentro do grupo do Cruzeiro, muito pelo que faz em campo, mas fora de campo também é um jogador que já está aqui há algum tempo, se acostumando cada vez mais com o cenário de Cruzeiro e que tem algum impacto, né? Eu acho que tudo que o Matheus Pereira fala não tem um impacto só externo, mas também interno. Tanto que ele teve que fazer o Cruzeiro trabalhar, digamos assim, né? A assessoria teve que dar esse pronunciamento, o próprio Pedrinho também. O principal é o fato de que não há proposta e que o Cruzeiro não tem interesse em vender, né? Então, mesmo se chegar a alguma proposta, a gente sabe que vai ter que ser algo muito fora da curva para que o Cruzeiro negocie o jogador. No pós-jogo, o Samuca já deixou muito claro que o Matheus Pereira permanece, o Pedrinho reforçou isso. Acho que é o que tem de principal, mas a mim incomoda, claro, o Matheus Pereira ter esse tipo de fala. E aí, só para deixar muito claro, falando do jogador como um todo. O Emerson até registrou na live dele, eu não sabia porque eu estava aqui no pós-jogo, mas em off até casou o meu tipo de pensamento com o dele. Eu, por exemplo, quando o Fábio estava no Cruzeiro, me incomodava com a postura que ele tinha diante da imprensa aos microfones em vias de renovação. Era algo que me incomodava. Então é só para deixar muito claro que não é perseguição ou algo do tipo ao Matheus Pereira. É realmente um pensamento de que ele pode agir melhor, de que ele pode pensar mais quando falar aos microfones, porque isso acaba gerando ruídos que, ainda mais em início de temporada, quando o clima parece tão legal, quando o torcedor tá cheio de expectativa, e sim, passando pelo ponto do Matheus Pereira permanecer, estar melhor amparado de qualidade, acho que não cabe. Então, fica o registro e espero realmente que em algum momento o Matheus Pereira possa aprender, porque isso não é saudável para ele, não é saudável também para o Cruzeiro. Falar sobre o Matheus Pereira, cara, eu acho que o que ele quis, ele conseguiu, tá? Pelo menos a impressão dentro daquelas perguntas e respostas que eu já tenho acostumado a ouvir do Matheus Pereira. Que quando quer ser contundente, até quando não entende o contexto da pergunta, ele dá bastante ênfase, né? Não, vocês estão querendo polemizar, que não sei o quê. Ontem, na minha opinião, e eu posso estar completamente errado, o que ele quis causar, ele conseguiu. É justamente trazer esse holofote para ele nesse momento, que muitos têm falado, talvez é para conseguir uma renovação. Vamos lembrar, né, gente? O Cruzeiro, que segundo ele mesmo, naquele documentário, trouxe a felicidade dele voltar a jogar futebol novamente. De, inclusive, ele que estava pensando em parar de jogar futebol. Trouxe essa questão o próprio Cruzeiro com a proposta. A felicidade de vestir a camisa do time. Quando foi programado para ele uma renovação de 3 a 4 anos, ele exigiu 2. Um cara que está feliz aqui, não entende, ele deve ter os motivos dele. E ontem acho que totalmente desnecessário. O Matheus Pereira, se ele quisesse dar uma resposta de praxe, ele teria dado. Não, gente, eu tenho contrato com o Cruzeiro, vocês já estão querendo polemizar aí, né? Não sei o dia de amanhã realmente, mas eu sou jogador do Cruzeiro, estou feliz aqui e eu quero muito ajudar nessa temporada, como eu ajudei no ano passado. Pronto. Na minha opinião, o que ele quis, ele está conseguindo. Que foi deixar ali respostas, né, vazias, para deixar no ar, não sei o quê. E foi bom o Cruzeiro ter tomado essa postura aí, já de imediato, né, para colocar uma pedra sobre esse assunto. E se quiser conversar, só pagar a multa, tá tudo certo. Agora, um cara que fala que joga num time de coração e o Cruzeiro traz toda uma felicidade para ele, cogitar, talvez, né, em algum momento agora,
uma possível saída, acho que é meio incoerente com aquilo que ele trata. Ele sabe que o Cruzeiro quer contar com ele, ele sabe que o Cruzeiro fez um grande esforço para poder contar com ele. O Cruzeiro, inclusive, ofereceu vários anos de contrato a ele e ele exigiu menos, e está tudo certo. E o Cruzeiro fez a vontade dele. Sair ou cogitar uma saída nesse momento, ou deixar pelo menos, né, uma resposta vazia para eu e o torcedor conseguir, pelo menos, interpretar isso, eu acho desnecessário nesse momento. E, enfim, espero que ele possa mudar essa questão aí do modo operante de como ele dá as entrevistas. Ou melhor, não dá entrevista, então. Melhor não dar entrevista. Eu fiquei muito decepcionado, mais uma vez, com o Matheus Pereira ao falar sobre essa questão desnecessária. Acho que se ele quisesse ser contundente, ele teria sido, como ele já mostrou em outros momentos. Eu até concordo com o Caio quando ele diz essa questão da comunicação do Matheus Pereira, e foi um ponto que eu falei ontem no pós-jogo, né? Acho que ele precisa de se comunicar melhor, ser mais contundente, ser mais firme nas falas dele, não deixar a esmo ali para quem quiser interpretar. Mas eu sigo com a opinião que eu dei ontem à noite. Acho que a torcida está fazendo uma certa tempestade numa fala que o atleta, em nenhum momento, ele fala que ele vai sair do Cruzeiro. É aquela protocolar de jogador, de que o futuro a Deus pertence, é uma mania também do jogador brasileiro de o tempo inteiro passar essa pressão para Deus, passar essa questão toda para Deus. Deus tem muito mais do que preocupado que renovação ou contrato de um jogador de futebol. Só que eu acho que a torcida do Cruzeiro também criou um certo reboliço numa entrevista que, para mim, foi protocolar de um atleta. Ele fala da felicidade de estar aqui, de estar no Cruzeiro, de estar empolgado com os reforços, da pressão que tem que corresponder, tal, mas fala que recebeu as propostas, do que o Samuel trouxe várias vezes aqui, que o Cruzeiro mesmo não recebeu nada na mesa. Então aí o cara do time pode falar com o Matheus, mas se ele não falar com o Cruzeiro, a negociação não sai. Então, não sei se tem necessidade disso tudo. Não vi ele em nenhum momento demonstrando que quer sair. E no momento ali onde ele não responde a repórter, é porque ele já tinha acabado de falar sobre toda essa situação. Pelo menos eu interpretei dessa forma. E aí você perguntar, sua cabeça está no Cruzeiro? Cara, eu acabei de te responder aqui atrás tudo o que está acontecendo. Eu vou te responder de novo? Então, acaba que ali é uma risada mais para mim de deboche e de sair. É um atleta que, se o Cruzeiro em algum momento entender que é necessário negociá-lo, o Cruzeiro vai negociar. Mas nesse momento o Cruzeiro conta com o atleta, ele tem contrato, se ele quiser sair, espere o fim do contrato. Mas, de novo, acho que o torcedor do Cruzeiro ele está fazendo muito reboliço em cima de uma entrevista que nada demonstrou. Agora, se o atleta tem um interesse de sair, entra naquela questão que a gente sempre fala: o time vem aqui, negocia com o Cruzeiro, se for bom para o Cruzeiro, o atleta vai ser negociado. Se não, ele vai ter que continuar aqui, como ele tem contrato, ele vai ter que seguir jogando.